10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora o histograma. Quando as classes são intervalos reais, a representação da distribuição de frequências em um sistema de eixos é feita por um tipo de gráfico chamado histograma. Vejamos um exemplo. Para avaliar o consumo de água em um bairro, considerou-se uma amostra de 25 residências, cujos consumos em certo mês, em metro cúbico, foram, aí está aqui, 30 metros, 45,60 metros, 15 metros e assim por diante, certo? Vamos representar esses dados em uma tabela de distribuição de frequências com classes não unitárias, seguindo os procedimentos usuais, ou seja, para representarmos esses valores através de um histograma, primeiro temos que organizar eles. E faremos isso através de uma tabela de distribuição de frequência, seguindo os procedimentos usuais. E quais são esses procedimentos? Vimos na aula anterior, que está aí no canal, certo? Primeiro escrevemos esses valores em rol, certo? Então, começando do menor, 6,0, até o maior, 45,6. Após escrever esses valores no formato de rol, calculamos a amplitude. A amplitude nada mais é do que o valor maior menos o valor menor, que será igual a 45,6, que é o valor maior, menos 6,0, que é o valor menor, resultando em 39,6. Esse é o valor da amplitude da amostra. Em seguida, iremos calcular os intervalos das classes, certo? Como a amplitude é igual a 39,6, vamos tomar o número 40 para a divisão das classes, ou seja, vamos arredondar para mais. Sendo assim, para termos 5 classes, vamos dividir o 40, que é o valor aqui da amplitude, só que arredondada, por 5. Vamos dividir por 5 porque nós queremos representar em 5 classes, resultando em 8, que será a amplitude de cada classe. Ou seja, nós teremos 5 classes, sendo que cada classe terá como amplitude 8 unidades, certo? Logo, teremos uma tabela de distribuição de frequências com classes não unitárias, com os seguintes intervalos de classe. Lembrando, certo? Então, aqui estão os intervalos, certo? Começando aqui do menor, que é o 6. 6 mais 8, que é a amplitude, 14. Aí a segunda classe começa aqui do 14. 14 mais 8, 22. Aí a terceira começa do 22. 22 mais 8, 30. Aí depois a outra começa de 30 mais 8, 38. De 38 mais 8, 46. Certo? Então, essa aqui será os intervalos das classes. Lembrando que a extremidade inferior do primeiro intervalo, ela é igual ao menor valor da amostra. E a extremidade superior do último intervalo, ele tem que ser igual ao maior valor da amostra, certo? Não podemos deixar nenhum valor da amostra fora desses intervalos. E nem eles podem pertencer a 2 intervalos ao mesmo tempo, certo? E para sabermos como fazer isso direitinho, além da explicação que foi dada agora há pouco, nós temos, mais uma vez eu digo, nós temos a aula anterior, certo? Que se encontra aí no canal, é só procurar. Daí, lembrando que o intervalo inferior de cada classe é sempre fechado e o intervalo superior de cada classe é sempre aberto, com exceção da última classe, onde os 2 intervalos são fechados. É o que está aqui. Quando o colchete está virado para dentro, o intervalo é fechado. E quando está virado para fora, o intervalo é aberto. Então, as extremidades menores de todos os intervalos, o colchete está virado para dentro, porque todas as extremidades menores são fechadas. E a extremidade maior, em todos os intervalos, o colchete está para fora,
porque ó, a extremidade ela é aberta, com exceção da última, que ela é fechada. Todas as explicações aí, mais detalhadas, estão na aula anterior. Agora, vamos construir a tabela de distribuição de frequências. Ó, primeira linha, as classes, certo? No caso, o consumo em metro cúbico. Segunda linha, a frequência de cada classe, lá no finalzinho, a frequência total. Na terceira linha, a frequência relativa, certo? Que corresponde à divisão da frequência da classe pela frequência total, certo? Isso aí veremos como encontrar agora. Ó. Primeiro, vamos preencher aqui, ó, primeira coluna das classes. Ó. Primeiro intervalo de 6 a 14, segundo intervalo de 14 a 22, o outro de 22 a 30, de 30 a 38 e de 38 a 46. E aí, lá no rol, nós iremos contar e identificar em que intervalo está cada classe, certo? Então, contando lá direitinho, nós vamos ver que aqui na primeira classe, nós temos a frequência 4, na segunda classe 6, terceira classe 3, quarta classe 7 e a quinta classe 5. E a frequência total é 25, foram 25 residências, certo? Mais uma vez, eu repito, como encontrar isso aqui direitinho, como saber para que classe pertence cada valor. Então, está tudo explicado na aula anterior, tá bom? Agora, o cálculo da frequência relativa. Então, a frequência relativa é isso. É a frequência da classe dividida pela frequência total. E aí, nós multiplicamos por 100% para deixar o valor em porcentagem, certo? Por exemplo, aqui, ó, frequência da primeira classe. Então, a frequência da classe é 4, por causa da frequência relativa, não é? Da primeira classe. A frequência simples é 4, e aí eu vou dividir pela frequência total, que é 25. 4 dividido por 25, 0,16. Quando eu multiplico por 100%, é igual a 16%. Aí eu coloco lá. Ó. Então, aqui está em porcentagem. Se eu não multiplicar por 100, então ela vai ficar assim, 0,16, que é o valor da frequência relativa, só que na forma decimal. Ó, frequência relativa da segunda classe. Segunda classe, a frequência é 6 dividido por 25, vai dar 0,24. Multiplicado por 100% é igual a 24%. E da mesma forma nós vamos fazer ó, para a terceira classe, para a quarta classe e para a quinta classe, chegando a 20%. Agora vejamos o histograma, certo? Lembrando aqui ó, que é na frequência relativa, quando nós somamos todas as porcentagens, o resultado tem que ser 100%. E para construir o histograma, ó, primeiro, ó, o eixo é horizontal com o consumo em metro cúbico, certo? Ó, são os intervalos aqui ó, das classes. Depois o eixo vertical, que é a frequência de cada classe, certo? E aí nós vamos construir colunas, no caso correspondente à frequência de cada classe. Ó. Para a primeira classe, ó, a frequência foi 4. Então aqui do 4 eu irei construir uma coluna cuja altura será 4. Para a segunda classe, a frequência é 6 e a coluna ó, vai até o 6. Depois a terceira classe que é 3, ó, a quarta classe que é 7 e a quinta classe que é 5. A diferença do histograma para o gráfico de colunas verticais é que no histograma as colunas estão todas juntas. E além disso, que não foi colocado aqui, ó, mas no histograma, aqui no início, ele tem aqui ó, um zigue-zaguezinho aqui, subindo e descendo, que indica que do zero até a primeira coluna existe um espaço, certo? Maior do que o que está representado aqui nos intervalos. Mas aí nós só levamos em consideração o que está representado aqui ó, nas colunas.